Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse já é o nosso terceiro vídeo e eu tô muito feliz da gente estar aqui compartilhando sobre essas vivências, sobre ser casa, sobre essência, sobre Deus, sobre mentalidade, e isso tudo é muito gostoso e faz parte da minha vida, da minha essência, e eu espero que faça parte da sua vida também. Eu não sei o que você está fazendo aí na sua casa, talvez você esteja lavando a louça, talvez você esteja estudando ou na academia, mas fique à vontade para a gente viver esse momento de uma forma bem leve e tranquila. O assunto de hoje é muito especial e muito profundo. E é um assunto que eu tenho estudado muito, que eu tenho me aprofundado muito nos últimos tempos, que é a casa como um altar de adoração a Deus. Às vezes a gente pensa assim, o que é ser um altar de adoração a Deus? Eu quero te levar a uma reflexão. Qual foi a última vez que você entrou na sua casa e sentiu paz? E quando eu falo de paz, não é essa paz de, nossa, minha casa tá decorada, minha casa tá perfeita, do jeito que eu sempre quis. Eu estou falando dessa paz de encontrar no seu lar um abrigo. Porque quando a gente fala numa decoração, quando a gente fala de uma casa que tem conforto, de uma casa que te acolhe, ela é composta por vários elementos. Tem a decoração, mas também tem as pessoas que moram nessa casa. E também tem o ar, né, o espírito que paira sobre essa casa, a paz que paira sobre ela. Porque não adianta você ter uma casa perfeita, impecável, se você não tem paz ao entrar nela. E muitas vezes a gente fica assim, nossa, Thaís, eu não vou investir nada aqui onde eu moro, que eu moro de aluguel, essa casa não é o meu ideal é construir uma casa, meu ideal é comprar uma casa no condomínio, é ter um apartamento maior, e esse daqui eu não quero fazer nada nele. Mas eu penso, olha, você tá morando nesse apartamento, você tá vivendo lá, você tá usufruindo da sua família, tomando café ou jantando, não sei a sua rotina, mas você tá vivenciando a sua casa agora, o hoje, e tudo que nós temos é esse momento, é o agora. E quando a gente não usufrui desse momento, a gente tá deixando passar momentos tão preciosos da nossa vida, porque a gente não quer parar e cuidar de um cantinho dele. Então eu quero te trazer essa reflexão de como você tem olhado para sua casa e para a sua família também. Quais são os hábitos, os rituais que você tem tido com a sua família que tem enaltecido o nome do Senhor Jesus? Lá em Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e com prudência ela se consolida. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Para vencer a vida, a sabedoria vale muito mais do que a força bruta, e o bom senso mais que a valentia. O que isso diz para mim em relação à casa? Por que eu tô lendo esse versículo? Porque aqui claramente fala que para se construir uma casa, edificar um lar, a primeira coisa que nós precisamos ter é de sabedoria. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é um financiamento, é uma casa extraordinária, é uma construção, é dinheiro no bolso? Não, é sabedoria. E quando eu penso nessa sabedoria, e eu penso isso muito no lado feminino, porque eu acho que a mulher ela já vem provedora de sabedoria num lar, o que eu posso fazer para a minha família hoje, dentro daquilo que eu tenho, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta feliz, para que a gente comece a ser cercado de bons momentos. É um café da manhã? Então eu vou servir esse café da manhã de uma forma bonita, porque tudo que o Senhor fez foi perfeito e bonito. A primeira coisa que Deus criou foi um jardim e colocou Adão e Eva para morar onde? No jardim. Nesse jardim, o que um jardim exala? Beleza. Um jardim exala pureza, exala estética, porque tem flores, tem grama, tem uma composição perfeita da natureza. E esse lugar, um jardim, quando a gente está andando num parque ou num jardim bem organizado, o que isso transmite para nós? Descanso, transmite paz, transmite aquele momento de ufa, aquele respiro.
E o nosso lar é esse jardim. E eu não tô falando aqui que esse jardim ele precisa ser perfeito para sua família ser feliz nele. Pelo contrário, ele precisa ter cuidado, precisa ser regado, precisa ser podado. Então vamos lá. O que na sua casa você tem hoje que tá lá no canto, jogado, sem cuidado, há muito tempo e você não joga fora? O que tá quebrado e você deixa lá no fundo do armário e fala, não, esse joguinho de copo aqui quebraram um monte, mas deixa aí. O que tá faltando na sua casa para você servir a sua família com qualidade, com beleza? É um jogo de prato? Gente, vai na Shopee, escolhe um joguinho de xícara, escolhe um joguinho de prato que representa a sua estética, a sua essência. Essa casa onde eu moro hoje representa muito isso, que a gente não precisa de muito para transmitir esse conforto, para transmitir essa essência para o nosso lar. Nós precisamos mais de boa vontade. E quando a gente fala dessa boa vontade, a gente está falando dessa sabedoria. Ter um lar consolidado na palavra de Deus. É ter um lar cuidado pelo Senhor. E quando a gente começa a fazer esses rituais, a gente, além de enaltecer o nome do Senhor Jesus, a gente também está sendo visto pelos nossos filhos. Eles estão nos assistindo. E assim eles vão querer que a casa deles também seja. Qual o exemplo que você está dando? Você está servindo a mesa com beleza? Você está servindo a sua comida bem organizado? Eu sou uma pessoa muito simples. Eu não fui criada numa casa onde tinham esses rituais. E na verdade eu comecei a ter esses rituais de mesa com o Gesiel, o meu marido, e foi com ele que eu aprendi a sentar na mesa e almoçar na mesa. Eu encontrei uma alegria, um prazer tão grande em fazer isso, e eu falo que eu não tenho hoje todos os itens que eu queria para montar a mesa mais linda para minha família. Apesar de ser um desejo, eu estou fazendo isso aos poucos. Cada mês eu vou lá, compro um elemento, uma coisinha que compõe, mas ainda eu não tenho uma mesa perfeita, mas eu já tenho o ritual estabelecido na minha casa. Eu já tenho esse momento com a minha família, e isso é mais importante do que os itens decorativos. De nada vale a gente ter uma decoração, de nada vale a gente ter tudo lindo, maravilhoso, se a gente não tem com quem a gente compartilhar, ou se a gente não cria rituais para compartilhar com as pessoas que a gente ama. Quero te convidar hoje a olhar para sua casa com esse olhar mais profundo. Quando você acumula muitas coisas, quando você é uma pessoa desorganizada, você não está atraindo a sabedoria de Deus para sua vida, porque a sabedoria, ela é limpa, ela é leve. Quando eu penso na sabedoria, eu gosto sempre de pensar numa mulher mesmo, formosa, uma mulher muito limpa, muito organizada, cheirosa. Uma mulher que você olha para ela e fala, nossa, eu queria ficar aqui, ó, pertinho de você, porque o seu ar é bom. Então, quando eu imagino a sabedoria andando pela minha casa, eu imagino que ela vai gostar de ter as coisas organizadas e limpas. Ela vai gostar de ter a decoração bem feita, por mais simples que seja uma plantinha, gente. Que seja uma planta num vaso que você compra na floricultura por R$30. Quando você coloca ela num lugar certo, aquilo toma vida dentro do seu lar. Eu sei que hoje a gente tem um ideal na internet, um ideal nos vídeos que a gente vê, de coisas incrivelmente maravilhosas, de decorações, meu Deus, impecáveis. E aí a gente menospreza aquilo que está no nosso lar, aquilo que a gente tem na mesa para servir para nossa família. É a gente dando o primeiro passo, criando esses rituais, criando esses momentos que a gente vai criando força para falar, nossa, eu gostei de tomar um café com a minha família, então amanhã eu quero fazer melhor. Eu gostei de servir comida para minha família, então amanhã eu vou fazer um almoço melhor. Eu não era a melhor cozinheira do mundo e ainda não sou, mas serei um dia. Mas ver o meu esposo feliz em comer minha comida todos os dias me estimulou. E quando a gente vai vivenciando isso juntos em família, é muito gostoso. E eu tenho adorado esses momentos em família. A Liz, desde quando ela sentou, ela aprendeu que o lugar dela é na mesa.
porque a mesa pra gente simboliza algo muito sagrado. É o lugar onde a gente se alimenta e é o lugar que a gente lê juntos, que a gente ora, que a gente está juntos em família, que a gente conta problemas. Então a casa pra gente, essa mesa, é o nosso altar aqui dentro da nossa casa, porque é o lugar onde a gente engrandece o nome do Senhor Jesus, porque às vezes a gente não só engrandece o nome de Deus, não é só indo lá na igreja e compartilhando o corpo de Cristo, mas é vivendo o corpo de Cristo dentro da nossa casa. Quando a gente tá na mesa, às vezes até conversando problemas mesmo, olhando para as contas, a gente está engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque simboliza uma família que está unida. E aí, outro lugar que eu considero um altar na minha casa é a cozinha, né, que eu já até falei, mas eu acho que o fogão, ele é um lugar onde você prepara algo muito precioso, que é um alimento para o nosso corpo, mas a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E quando a gente está cheia da palavra de Deus, que a gente está ali fazendo um alimento para a nossa família, esse alimento ele cura, esse alimento ele acalma num dia estressante. Então, e na sua casa? Qual é o lugar de adoração ao Senhor? Qual é o altar que você estabeleceu para Deus? Às vezes você nem tem a sua casa, você compartilha ela com a sua família. Mas eu acho importante a gente ter um cantinho mesmo para ser um altar para Deus. Hoje o altar da minha casa é a mesa, mas quando eu era solteira eu tinha um cantinho no meu quarto que eu colocava a minha Bíblia, que eu ouvia, né, a palavra de Deus, ouvia as músicas que eu gostava. E era um momento de relaxamento na minha semana, era um momento de conexão com Deus. Então estabeleça na sua casa um lugar de altar. Às vezes você não tem o costume, como nós temos aqui, de fazer refeições juntos, de estar juntos sempre. Mas crie um ritual com a sua família para vocês olharem no rosto um do outro, onde o celular não entra, onde os assuntos esporádicos não entram, entra a presença de vocês juntos na mesa. E que seja um café da manhã num café, uma manhã no parque, tudo isso vai consolidando e criando um momento mais íntimo com a sua família, e isso é muito importante. E sobre tudo isso que eu te trouxe, sobre essa visão mais espiritual sobre a sua casa, né? E eu tô trazendo isso independente da sua religião, não tô aqui falando, olha, você tem que ser como a Thaís. Não, jamais. O que eu quero trazer é um despertar para você ter essa consciência do quão importante é você cuidar da sua casa, de você ter uma casa organizada, de você ter uma casa que respira. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar uma tarefinha para você nesse vídeo. Hoje, antes de você dormir, você vai pensar qual lugar da sua casa você precisa dar um limpa nele de verdade para transmitir a sabedoria de Deus nele. E eu também gostaria de que você pensasse na sua família, nas pessoas que compartilham a casa com você. Como você tem recebido essas pessoas? Pense sobre esses rituais que vocês têm como família e quem sabe criar um ritual novo. Eu tenho certeza que você vai encontrar paz no seu lar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um cheiro e um beijo e deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual o lugar da sua casa que você não sente paz? Qual o lugar que você vai atuar hoje depois desse vídeo e fazer uma transformação, uma limpeza que seja para ele respirar melhor? Um abraço.